Um novo dia se inicia e eu já quero começar essa mensagem com uma pergunta que pode mudar a sua manhã. Você já agradeceu a Deus hoje? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E se eu te disser que a chave para transformar o seu dia, a sua casa e até mesmo o seu futuro está em algo simples chamado gratidão? Por isso, eu te peço, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu creio que essa palavra vai mexer com o seu coração e pode ser exatamente a resposta que você estava esperando em oração. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma das mensagens que o Senhor tem colocado aqui para fortalecer a sua fé. Aqui no nosso canal temos vídeos preparados especialmente para você, que busca esperança, direção e a presença de Deus em meio às lutas da vida. E o de hoje, meu irmão, minha irmã, o de hoje vai te levar a um novo nível de gratidão. Vai abrir seus olhos para enxergar a bondade de Deus, até nos detalhes que você achava pequenos. Então respira fundo, prepara o coração e vem comigo até o final. Porque eu tenho certeza, essa palavra vai abençoar a sua vida. Há quem acorde apenas para correr atrás do tempo, mas há quem desperte para perceber que até o ar que respira já é um presente que não se pode comprar. O coração grato começa o dia não com a pressa do relógio, mas com a percepção de que a vida é dom de Deus. O profeta Isaías escreveu: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és quem realiza em nós todas as nossas obras. Isaías 26:12. Quantas vezes esquecemos que até os passos mais simples dependem da mão daquele que sustenta tudo? Gratidão é o filtro que transforma o comum em extraordinário, o simples em milagre, a rotina em altar. Quando a alma desperta reconhecendo que não é dona de nada, mas herdeira da bondade divina, até o silêncio da manhã se torna hino de louvor. Quem começa o dia agradecendo, aprende que nada é pequeno demais para ser celebrado, pois cada detalhe revela o cuidado de Deus. Mas a verdade é que nem sempre acordamos com essa clareza. Há dias em que a mente já desperta confusa, carregada de preocupações, pesando sobre os ombros antes mesmo de se levantar da cama. E é exatamente nesses momentos que a gratidão não pode ser vista como algo opcional, mas como disciplina espiritual. O coração grato não é aquele que só agradece quando tudo está perfeito, mas aquele que aprende a enxergar o agir de Deus mesmo em meio ao caos. É como escreveu Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe a safra da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Perceba, o profeta não agradece porque tudo está bem, mas porque sabe que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Essa é a essência da gratidão que abre o dia com fé. Acordar grato é acordar consciente de que a vida não é medida apenas pelos problemas que enfrentamos, mas pela presença de Deus que nos sustenta em meio a eles. O livro de Lamentações, em meio a tanto sofrimento do povo, traz uma das declarações mais poderosas que muitas vezes passa despercebida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Olha que riqueza. A misericórdia se renova a cada manhã, não uma vez por ano, não apenas nos grandes milagres, mas todas as manhãs.
O simples fato de abrir os olhos já é evidência de um Deus que decidiu nos renovar. Quem entende isso nunca mais acorda igual. A gratidão também muda a forma como enxergamos os detalhes da vida. Muitas vezes corremos atrás de grandes conquistas e esquecemos que os maiores tesouros já estão diante de nós. A saúde que ainda temos, a família que caminha conosco, a fé que nos mantém de pé. O Salmo 92, que não costuma ser tão citado quanto o famoso 23, começa com uma exortação maravilhosa. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Salmo 92, 2. O salmista revela um segredo. Amanhã é tempo de anunciar a bondade de Deus. Se você começa o dia declarando gratidão, você planta a semente que vai sustentar sua caminhada até a noite. E perceba como a gratidão quebra cadeias invisíveis. Muitas vezes, o coração se torna escravo de reclamações. Reclamamos do trabalho, da casa, da rotina, da família, de tudo. E sem perceber, a boca que reclama vai alimentando uma alma insatisfeita. Mas quando a boca se abre em gratidão, até o peso da vida se torna mais leve. Paulo e Silas, presos em Filipos, nos ensinam isso. Em Atos 16, 25, lemos: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles estavam acorrentados, feridos, injustamente encarcerados, mas decidiram agradecer e adorar. E quando a gratidão subiu, o cárcere tremeu, as cadeias caíram e as portas se abriram. Isso nos mostra que a gratidão não apenas muda nosso coração, mas move o ambiente ao nosso redor. A cada manhã, a escolha é nossa. Vamos iniciar reclamando do que falta ou agradecendo pelo que já temos? O que determina o tom do dia não é o que acontece ao longo das horas, mas como começamos as primeiras. A gratidão é como afinar um instrumento antes do concerto. Quando ajustamos a mente e o coração logo cedo, tudo que vem depois soa diferente. O livro de Neemias nos traz um exemplo marcante. E encontraram escrito na lei que o Senhor ordenara por meio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em tendas durante a festa do 7º mês. Assim, toda a congregação voltou do cativeiro e fez cabanas e habitaram nelas. E houve muitíssima alegria. Neemias 8, 14, 17. Eles estavam em reconstrução, ainda feridos pelo exílio, mas encontraram motivos para celebrar. É exatamente isso. A gratidão não ignora feridas, mas se recusa a deixar que elas determinem o fim da história. Quantas vezes o dia amanhece pesado porque ainda carregamos os escombros de ontem, mas a gratidão é a chave que nos lembra: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. E aqui há um detalhe precioso. Esse salmo foi escrito em meio à aflição, não em um tempo de paz absoluta. O versículo seguinte diz: ó Senhor, salva-nos, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Versículo 25. Gratidão não é negação da realidade, é declarar que apesar dela ainda há esperança. A gratidão também nos ensina a viver com mais humildade. Em Deuteronômio 8, 17 e 18, Deus alerta o povo: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Olha o perigo, achar que tudo vem da própria força. Quantas vezes acordamos já pensando nos nossos planos, nos nossos esforços e esquecemos que até a força para respirar vem dele? O coração grato não se gaba, mas se inclina, reconhecendo que nada do que somos ou temos veio só de nós. E mais, a gratidão prepara o coração para milagres. Em Lucas 17, encontramos a história dos 10 leprosos que foram curados.
Apenas um voltou para agradecer, e Jesus lhe disse: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Lucas 17:19. Os outros receberam a cura, mas apenas aquele que voltou com gratidão recebeu algo ainda maior: salvação. Isso revela que a gratidão não apenas celebra o que já recebemos, mas abre portas para coisas ainda maiores. Cada manhã é oportunidade de voltar-se a Deus e dizer: obrigado. Talvez por coisas que parecem simples, mas que aos olhos dele têm valor eterno. A Bíblia também mostra que a ingratidão é porta de ruína. Em Romanos 1:21 está escrito: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A ausência de gratidão leva ao coração obscurecido. É como se a alma ficasse em trevas, porque não aprendeu a reconhecer a luz. Quantas pessoas caminham pela vida sem perceber que o simples ato de agradecer poderia mudar totalmente sua perspectiva? O apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo rejeitado por muitos, escrevia cartas carregadas de gratidão. Em Colossenses 3:15 ele afirma: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Repare que ele não diz: se puder agradeça, ele ordena: sede agradecidos. Isso significa que a gratidão não é uma sugestão, é um mandamento espiritual, porque dela depende a saúde da alma. Ao iniciar o dia, o coração grato se torna mais leve, porque aprende a enxergar bênçãos em vez de apenas pesos. É como caminhar em uma estrada cheia de pedras, mas ao invés de reclamar delas, recolher cada uma e montar um altar. Foi o que Josué fez em Gilgal, quando mandou o povo levantar 12 pedras como memorial, depois de atravessar o Jordão. Josué 4:6-7. Cada pedra era lembrança de um milagre. Da mesma forma, cada detalhe do nosso dia pode ser lembrança do cuidado de Deus, se escolhermos olhar com gratidão. Por isso, a gratidão não é apenas emoção, mas decisão. Decisão de não permitir que o murmúrio vença, de não deixar que a comparação apague a luz, de não deixar que a ansiedade roube a paz. Quem agradece se levanta mais forte. Quem agradece não fica preso ao que falta, mas se move com confiança no que Deus já fez. Quem agradece atrai a presença de Deus, porque está escrito: tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Salmo 22:3. Onde há louvor, há presença, e onde há presença, há transformação. E se em algum momento você pensar: mas eu não tenho motivos para agradecer hoje, lembre-se, a cruz continua vazia, o túmulo não pôde reter Jesus, e a vida eterna está garantida para aqueles que creem. Não há dia sem motivo para gratidão. Senhor Todo-Poderoso, neste amanhecer, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos. O ar que respiramos, a saúde que nos sustenta, a família que nos rodeia, as oportunidades que nos esperam. Obrigado, porque até mesmo quando não entendemos, o Teu amor permanece. Obrigado, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, porque a cruz continua sendo sinal de vitória e porque o sangue de Jesus nos trouxe vida. Neste novo dia, escolhemos rejeitar a murmuração e abraçar a gratidão. Que os nossos olhos sejam treinados para enxergar Tua bondade em cada detalhe. Que a nossa boca seja usada para declarar louvor em vez de reclamação. E que a nossa mente seja preenchida com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Senhor, que o Teu Espírito nos lembre das obras que já fizeste, para que nossa memória não esqueça do Teu cuidado e nossa fé não esmoreça diante dos desafios. Abençoa o nosso caminhar, guia os nossos passos, abre portas segundo a Tua vontade e fecha aquelas que nos afastariam do Teu propósito. Faz da gratidão o solo fértil, onde a fé cresce, onde a esperança floresce e onde o amor frutifica.
Que em tudo possamos refletir a Tua glória. Oramos com fé, oramos com confiança e oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que é o motivo maior de toda a nossa gratidão. Amém. Existem dias em que a escuridão tenta roubar a luz e a mente acorda pesada antes mesmo do corpo se levantar. É nesses dias que a gratidão funciona como espada que corta as mentiras do coração cansado. O salmista escreveu algo que não aparece tanto nos púlpitos. Ofereçam sacrifícios de gratidão e proclamem as obras do Senhor com cânticos de júbilo. Salmo 107, 22. Ele chama de sacrifício porque nem sempre agradecer é fácil. Às vezes dói, às vezes parece contraditório. Mas é exatamente aí que a gratidão se torna arma espiritual. Não é fechar os olhos para a dor, mas abrir os olhos para enxergar que mesmo no meio dela, Deus não deixou de agir. Quem aprende a agradecer pelo que ainda não vê, abre espaço para experimentar milagres que não se explicam. Gratidão não é anestesia, é fé ativa que declara: mesmo aqui eu vejo a mão do Senhor. E quantas vezes já não despertamos com o coração pesado? A noite passa, o sol nasce, mas parece que a sombra insiste em permanecer dentro da alma. A ansiedade bate, os problemas gritam, a memória insiste em trazer lembranças que machucam. O corpo até se levanta, mas o espírito parece arrastado. É nesse cenário que a palavra sacrifício faz sentido. Porque agradecer quando tudo dói é de fato um sacrifício. Não é automático, não é simples, não é natural. É escolha que desafia a lógica. É atitude que rasga o coração diante de Deus e declara: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu sei que o Senhor continua sendo bom. E a Bíblia nos mostra que esse tipo de gratidão não é ignorância, é sabedoria espiritual. Jeremias, o profeta das lágrimas, escreveu em meio à destruição de Jerusalém: dar-se-ia graças pelo que já não existe? Todavia o Senhor é a minha porção, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3:24. Ele não estava em palácio, não estava em festa, não estava cercado de abundância, estava em ruínas, mas no meio das ruínas levantou a voz em gratidão. É como se dissesse: perdi tudo, mas não perdi a presença de Deus, e isso basta. Esse é o poder da gratidão, enxergar a presença quando tudo parece ausência. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque a gratidão real não depende do cenário, depende da convicção. Depende de onde está ancorada a fé. Davi, perseguido, escondido em cavernas, escreveu: a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 34, 2, 3. Ele ainda era fugitivo, ainda carregava ameaças sobre si, mas já convidava outros a engrandecerem ao Senhor. Quem faz isso entende que a gratidão é como fogo. Mesmo pequena, mesmo frágil, quando acesa, contagia quem está ao redor. É por isso que a gratidão é descrita como espada. Ela corta a ilusão da derrota, rompe as correntes da murmuração, quebra o ciclo da autocomiseração. Reclamar alimenta a escuridão. Agradecer abre janelas para a luz entrar. Paulo, preso, açoitado, exausto, escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Ele não diz: orem e agradeçam quando estiverem livres e felizes. Ele escreve isso da prisão. Ele nos mostra que a gratidão não é complemento da oração, é parte essencial dela. É como tempero que dá sabor, como lâmpada que ilumina a sala. E aqui está um segredo que poucos percebem. A gratidão é profética, porque quando você agradece pelo que ainda não viu, você está anunciando que acredita no que virá.
É por isso que Abraão, pai da fé, mesmo sem ver ainda a promessa cumprida, andava em altares de gratidão. Ele erguia altares por onde passava. Não tinha recebido ainda o filho prometido, mas já agradecia ao Deus que havia prometido. E mais tarde, quando o filho veio, ele tinha no coração o mesmo espírito grato que lhe dava coragem até de colocá-lo no altar, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, se fosse preciso. Hebreus 11:19. Esse é o tipo de gratidão que não apenas lembra do passado, mas se projeta no futuro. Nos dias de escuridão, agradecer é declarar que a escuridão não terá a última palavra. O profeta Miqueias, diante da opressão e do caos, disse: Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Ele não tinha saída visível, mas tinha gratidão pela certeza de que Deus não se cala. Essa é a postura que transforma. Não negar a realidade, mas enxergar a esperança que ela não pode apagar. E é nesse ponto que precisamos entender. Gratidão não é um sentimento frágil que aparece quando tudo vai bem. É uma decisão firme que se levanta contra as trevas. É escudo que protege o coração e espada que corta as mentiras. É olhar para o vale e ainda assim dizer: o Senhor está aqui. É passar pelo fogo e reconhecer: o Senhor não me abandonou. É andar pelo deserto e crer: o Senhor ainda faz brotar água da rocha. E quando isso acontece, a atmosfera muda. O mesmo dia que poderia ser marcado por lamentos se torna oportunidade de louvor. O mesmo coração que acordaria pesado passa a ser sustentado pela leveza da fé. O mesmo ambiente de desânimo começa a carregar esperança, porque onde a gratidão entra, a presença de Deus se manifesta, e onde Ele está, nada permanece igual. O Salmo 50 nos traz uma chave preciosa. Aquele que oferece sacrifício de ações de graças me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50:23. Veja que promessa: quem oferece gratidão glorifica a Deus, e como resposta, Deus mostra a sua salvação. É como se a gratidão fosse a senha que abre portas invisíveis. Não é barganha, não é troca, é reconhecimento. Quando reconhecemos a mão de Deus, Ele manifesta ainda mais o seu poder. Quantas vezes você já percebeu que a gratidão te deu forças quando nada mais parecia capaz? Aquela lembrança de que Deus já fez no passado, aquele suspiro de reconhecimento pelo cuidado nos detalhes, aquele cântico que saiu fraco, mas verdadeiro. Tudo isso vai moldando o coração e treinando a mente para viver pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo não é apenas mandamento, é direção de vida. Em tudo, não apenas nas vitórias, mas também nas perdas. Não apenas nas festas, mas também nas lutas. Em tudo. E talvez você se pergunte: mas como agradecer quando tudo dentro de mim grita o contrário? A resposta é que você não agradece pela dor, mas agradece em meio à dor. Você não agradece pelo problema, mas agradece porque Deus continua maior do que ele. Você não agradece pelo deserto, mas agradece porque até no deserto Ele manda o maná. Essa é a diferença entre quem apenas fala de gratidão e quem vive a gratidão. A verdade é que a gratidão é disciplina que se aprende. Ninguém nasce sabendo agradecer. O ser humano nasce pedindo, chorando, querendo. Mas quando o Espírito de Deus transforma o coração, Ele ensina a agradecer. Foi isso que aconteceu com Ana, a mãe de Samuel. Por anos ela orou, chorou, pediu, mas quando o filho veio, ela não apenas celebrou, ela entregou de volta ao Senhor. E a sua oração, registrada em 1 Samuel 2, é um dos cânticos de gratidão mais belos da Bíblia.
Ela entendeu que tudo que recebemos é graça e que agradecer é devolver a glória a quem é digno. E assim, cada manhã se torna oportunidade de empunhar essa espada espiritual. Porque a ingratidão tenta roubar a visão, tenta apagar a esperança, tenta sufocar a fé. Mas a gratidão rasga as trevas e revela a luz que nunca deixou de brilhar. Pai amado e soberano, neste dia levantamos a nossa voz em meio às nossas lutas para declarar gratidão. Obrigado porque mesmo quando a escuridão tenta nos cercar, a tua luz permanece. Obrigado porque ainda que os ventos soprem forte, a tua mão nos sustenta. Obrigado porque mesmo quando não vemos saída, tu já tens preparado o caminho. Senhor, ensina-nos a oferecer o sacrifício da gratidão, mesmo quando o coração pesa, mesmo quando as lágrimas caem, mesmo quando a dor aperta. Que não sejamos dominados pela murmuração, mas guiados pela fé. Que possamos declarar em cada manhã: o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel. Abençoa os nossos passos neste dia, renova nossas forças, abre os nossos olhos para perceber as tuas obras. Dá-nos um coração grato, não apenas quando é fácil, mas principalmente quando é difícil. Porque sabemos que a gratidão não é apenas palavra, é arma, é escudo, é espada que vence a escuridão. Recebe a nossa oração, recebe a nossa vida e faz de nós testemunho vivo da tua graça. Oramos em nome de Jesus, com gratidão e esperança. Amém. Gratidão não é apenas palavra do momento, é memória cultivada. O livro de Neemias nos revela um detalhe pouco falado. E eles se levantaram em seu lugar e leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E outra quarta parte confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Neemias 9:3. O povo passava horas lembrando, confessando e agradecendo. Eles entendiam que a gratidão do presente é construída na lembrança do passado. Quando você recorda onde Deus já te tirou, a mente encontra combustível para acreditar que Ele não vai parar agora. Cada livramento, cada porta aberta, cada noite em que você achou que não passaria, mas passou, é tijolo na construção de uma fé firme. A gratidão mantém viva a memória de que Deus nunca deixou de agir. E quem se lembra com gratidão, caminha com esperança. E isso muda tudo, porque a vida tem a tendência de nos empurrar para o esquecimento. O coração humano facilmente se acostuma com a bondade de Deus. O que ontem era milagre, hoje vira rotina. Aquela porta que você tanto orou para que se abrisse, quando se abre, logo é esquecida. Aquele livramento que parecia impossível depois de conquistado, logo perde espaço na memória. Por isso, a gratidão precisa ser cultivada, como o jardim que precisa ser regado todos os dias. O povo de Israel entendia isso. Ao se reunirem para ouvir a lei, eles não estavam apenas adquirindo conhecimento, estavam reacendendo a memória. E essa memória os levava à confissão, ao arrependimento e, acima de tudo, ao louvor. A memória agradecida é um alicerce para a fé. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que, se não fosse a mão de Deus, não teria chegado até aqui? Aquele acidente que não aconteceu, aquela enfermidade que foi vencida, aquela provisão que chegou na hora certa, aquela palavra que te sustentou em meio ao caos. Tudo isso é matéria-prima para a gratidão. E a gratidão, quando lembrada, constrói confiança. O coração que se lembra com gratidão não teme o amanhã, porque já tem testemunho suficiente para saber que Deus não falha. O Salmo 143:5 revela um segredo precioso. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras, considero o trabalho das tuas mãos. Veja, o salmista luta contra a angústia, mas encontra forças na memória agradecida. Ele olha para trás e diz: eu sei que o Senhor já agiu, então Ele agirá de novo.
Esse exercício espiritual de recordar e agradecer é o que impede a alma de afundar no desespero, porque a memória pode ser prisão, mas também pode ser libertação. Quem só se lembra da dor vive preso no trauma. Mas quem escolhe lembrar da bondade de Deus encontra asas para voar acima das circunstâncias. E essa é uma escolha diária, porque a memória é seletiva. Podemos escolher focar no que deu errado ou no que Deus transformou. Podemos fixar os olhos na ferida ou no remédio. Podemos gastar energia no que nos machucou ou naquilo que nos salvou. O inimigo quer que vivamos presos à lembrança das perdas, mas o Espírito Santo nos chama a cultivar a lembrança dos livramentos. É por isso que em Deuteronômio 8:2, Moisés alerta o povo: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não." O deserto foi difícil, mas havia lições e milagres que não podiam ser esquecidos. A memória agradecida era o que sustentaria o povo na terra prometida. O esquecimento é inimigo da fé. Foi por esquecerem das obras do Senhor que os israelitas tantas vezes murmuraram no deserto. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham provado o maná, tinham bebido da água da rocha, mas diante de um novo desafio, esqueciam. E quando esqueciam, murmuravam. O coração ingrato não é apenas um coração sem educação espiritual. É um coração vulnerável ao desânimo e ao pecado. Por isso, Deus sempre instruía seu povo a levantar memoriais. As 12 pedras no Jordão, os altares construídos pelos patriarcas, a Páscoa celebrada anualmente. Tudo isso era para que eles se lembrassem. Porque lembrar é agradecer, e agradecer é confiar. E essa mesma lógica se aplica a nós. Quantas vezes, em meio à luta, esquecemos que já passamos por situações até piores e sobrevivemos? Quantas vezes esquecemos que já enfrentamos noites de angústia e amanhecemos com vitória? O problema é que a dor presente sempre parece maior que as vitórias passadas. É por isso que precisamos disciplinar a mente para cultivar memória agradecida. Porque só assim conseguimos olhar para frente com esperança. E veja como isso é transformador. A gratidão pelo passado se torna profecia para o futuro. Se Deus fez antes, Ele fará de novo. Se Deus abriu caminho ontem, abrirá caminho amanhã. Se Ele sustentou quando você não tinha nada, sustentará quando você tiver pouco e sustentará quando você tiver muito. A memória agradecida não é nostalgia, é combustível. Não é viver preso ao que já aconteceu, é usar o que já aconteceu para ter força para o que ainda virá. Neemias sabia disso. O povo que voltou do cativeiro precisava reconstruir muros, mas antes de reconstruir muros, precisava reconstruir a memória. Porque não adianta ter muros fortes se o coração é frágil. E a memória agradecida fortalece o coração. Ao passarem horas lendo a lei, confessando e adorando, eles estavam reprogramando a mente. Estavam trocando a murmuração pela gratidão, o desespero pela fé, a fraqueza pela esperança. É isso que acontece quando paramos para lembrar do que Deus já fez. E talvez você esteja pensando, mas eu tenho lembranças demais que doem. É verdade, todos temos. Mas a escolha da gratidão não é negar a dor. É escolher também lembrar da graça. Mesmo nas lembranças mais pesadas, há sinais da mão de Deus. Mesmo nos dias mais escuros, havia uma fagulha de luz que não se apagou. Mesmo nos vales mais profundos, havia um cajado que te sustentou. O Salmo 77:11 diz: "Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade." O salmista aqui está em crise, mas decide: eu vou lembrar. E ao lembrar, encontra motivos para agradecer. A memória agradecida é também escola para as próximas gerações. O Salmo 78:4 declara:
Não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Quando contamos aos nossos filhos, amigos e irmãos o que Deus já fez, estamos transmitindo gratidão. Estamos garantindo que a memória agradecida não morra. E isso gera esperança, porque a fé não nasce no vácuo, nasce em testemunhos. Quem ouve histórias de gratidão aprende a confiar mais rápido. Quem cresce em ambiente de gratidão cresce mais forte. E é interessante perceber que a ceia do Senhor, instituída por Jesus, é justamente memorial. Ele disse: "Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. A ceia não é apenas rito, é memória agradecida. É lembrar da cruz não como tragédia, mas como vitória. É recordar o sangue não como perda, mas como redenção. É fazer do passado combustível para o presente e esperança para o futuro. Gratidão não é moda, é disciplina que sustenta gerações. E é exatamente essa disciplina que precisamos cultivar todas as manhãs. Quando você acorda e escolhe agradecer, está treinando sua memória para não esquecer. E quanto mais você agradece, mais você lembra. E quanto mais você lembra, mais você confia. É um ciclo virtuoso que fortalece a alma. Por isso, meu irmão, não permita que o esquecimento roube sua fé. Recolha suas memórias de gratidão como quem junta pedras preciosas. Guarde em seu coração cada detalhe em que Deus já te mostrou cuidado. Escreva, registre, fale, cante. Não permita que a pressa do dia a dia apague o memorial da gratidão, porque quem cultiva a memória agradecida anda com esperança. E quem anda com esperança nunca anda sozinho. Senhor, nós te agradecemos hoje não apenas pelo que temos diante dos olhos, mas pelo que já vivemos ao longo da caminhada. Obrigado por cada livramento, por cada vitória, por cada lágrima enxugada, por cada porta aberta e até pelas que foram fechadas, porque todas elas nos ensinaram a confiar mais em Ti. Perdoa-nos quando esquecemos da Tua bondade e deixamos a murmuração ocupar nossos lábios. Ensina-nos a cultivar memória agradecida, a lembrar diariamente de tudo o que o Senhor já fez. Que cada manhã seja altar de louvor, que cada noite seja memorial de gratidão. Ajuda-nos a transmitir essa memória às próximas gerações, para que nossos filhos e netos conheçam o Deus fiel que nunca falha, e que a nossa memória agradecida seja combustível para caminhar com esperança, certos de que o mesmo Deus que agiu ontem continuará agindo hoje e sempre. Recebe a nossa oração em nome de Jesus, aquele que é razão de toda a nossa gratidão. Amém. Há uma dimensão da vida que só é acessada por corações agradecidos. O apóstolo Paulo disse: "E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos." Colossenses 3,15. Veja, não é a paz que depende da ausência de problemas, mas a paz que governa mesmo em meio às tempestades. Gratidão é chave que abre portas invisíveis, que faz a paz se assentar onde antes só havia angústia. O dia pode começar cheio de desafios, mas quem planta gratidão colhe serenidade para enfrentá-los. E talvez essa seja uma das maiores lições da vida espiritual. A verdadeira paz não nasce do controle das circunstâncias, mas do governo de Cristo no coração. O mundo diz que a paz vem quando tudo está resolvido, mas a Bíblia nos ensina que a paz verdadeira se manifesta justamente quando nada está resolvido. Mas mesmo assim, sabemos em quem confiamos. Paulo não escreveu essas palavras de um palácio, mas de prisões, de perseguições, de batalhas constantes. E ainda assim, ele afirma: "Deixem a paz de Cristo dominar." Isso só é possível porque havia em seu coração algo que se chama gratidão. A gratidão funciona como solo fértil onde a paz floresce.
Corações ingratos nunca conhecem paz, porque estão sempre focados no que falta, no que ainda não veio, no que não deu certo. Mas corações agradecidos encontram serenidade, mesmo quando tudo ao redor é instabilidade, porque aprenderam a fixar os olhos não no que falta, mas no que já foi concedido pela graça de Deus. A paz de Cristo não entra em um coração cheio de queixas, mas se assenta no coração que aprendeu a agradecer. E Paulo acrescenta: sede agradecidos. Não é uma sugestão, é um imperativo. É como se ele dissesse: se vocês querem que a paz reine, aprendam a ser gratos. Não apenas quando a vitória chega, mas em todo o tempo. A gratidão é exercício espiritual diário. É treino da alma, é decisão da mente, é aprender a olhar para a vida e ver o dedo de Deus em cada detalhe. É escolher e interpretar cada dia não como acaso, mas como providência, e essa chave abre dimensões invisíveis, porque há milagres que só se manifestam quando o coração é grato. Há portas que só se abrem quando o louvor antecede o pedido. Há respostas que só descem quando a gratidão sobe. É por isso que Paulo escreve também aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Veja, a paz que excede o entendimento não vem apenas da oração, mas da oração temperada com gratidão. E aqui está o segredo. A gratidão não muda apenas o coração, muda também a atmosfera. Quando agradecemos, declaramos que reconhecemos Deus em tudo. E quando reconhecemos Deus em tudo, Ele se manifesta de forma ainda mais visível. A gratidão atrai a presença dele, porque é impossível ser ingrato e cheio do Espírito ao mesmo tempo. Onde há murmuração, o Espírito se entristece. Onde há gratidão, o Espírito se alegra. Por isso, cada manhã é oportunidade de escolher de que lado vamos caminhar: o lado da ansiedade ou o lado da gratidão, o lado da reclamação ou o lado da confiança. A gratidão não é anestesia, é postura espiritual. É o coração dizendo: eu sei que o mar ainda não se abriu, mas eu já estou cantando porque sei que o Senhor é poderoso para abrir. Foi assim com Moisés e o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Antes mesmo do mar se abrir, Deus já havia dito: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, 14. Gratidão é confiar nessa palavra mesmo quando ainda vemos as águas fechadas. E aqui é importante entender: a paz que a gratidão traz não é frágil, não é paz que se perde no primeiro vento contrário, é paz sólida, fundamentada na rocha. O próprio Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é condicional. A paz de Cristo é inabalável. E quem aprende a agradecer em todo o tempo, experimenta essa paz que não se abala. Mas o que significa na prática viver essa dimensão da gratidão? Significa transformar a memória em altar. Cada lembrança do cuidado de Deus se torna motivo de louvor. Cada detalhe da vida se torna oportunidade de adoração. O pão na mesa, a respiração, a família, a fé, a salvação, tudo isso é combustível para a gratidão. E quando o coração é alimentado por esse combustível, a vida ganha novo brilho. Neemias nos mostra isso. E eles se levantaram em seu lugar e leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. E outra quarta parte confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Neemias 9:3. O povo passava metade do dia entre leitura, confissão e gratidão. Eles sabiam que a memória agradecida era o que sustentava a fé para enfrentar a reconstrução. E nós, muitas vezes,
mal separamos alguns minutos para agradecer. E depois nos perguntamos por que falta paz. A gratidão também é arma contra a escuridão. Quando as trevas da mente tentam sufocar a esperança, a gratidão se levanta como espada. O salmista declarou: ofereçam sacrifícios de gratidão e proclamem as obras do Senhor com cânticos de júbilo. Salmo 107, 22. Ele chama de sacrifício porque nem sempre é fácil, mas é exatamente quando dói que a gratidão se torna mais poderosa, porque ela rompe a lógica da dor e abre espaço para a fé. E veja, a gratidão não é cega. Ela não ignora a realidade. Ela enxerga o problema, mas enxerga além dele. Ela não finge que a dor não existe, mas declara que Deus é maior que a dor. Ela não esconde as lágrimas, mas escolhe agradecer mesmo com os olhos marejados. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Ele não diz, por tudo dai graças. Ele diz, em tudo. Você não precisa agradecer pelo mal, mas pode agradecer em meio ao mal, porque sabe que Deus continua sendo bom. E essa é a dimensão que só os corações agradecidos acessam. A dimensão da paz que governa. O mundo pode estar em caos, mas o coração permanece firme. As circunstâncias podem ser contrárias, mas a alma descansa, porque a gratidão mantém a mente conectada à fidelidade de Deus. Lembre-se, o Salmo 92, 1-2 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Pela manhã, a gratidão já prepara o terreno para o dia. À noite, ela reconhece o cuidado de Deus em cada detalhe. É um ciclo diário que sustenta a vida. E talvez você esteja passando por dias em que a angústia parece maior que a fé. Talvez você acorde já com o coração pesado. Mas é justamente nesses dias que a gratidão se torna chave. Quando você decide agradecer, algo muda dentro de você. Não é mágica, é espiritual. A mente começa a ser renovada, a alma começa a ser aquietada e a paz começa a governar. Gratidão é linguagem do céu, é música que agrada a Deus, é atmosfera onde milagres acontecem. É por isso que Jesus, antes de multiplicar os pães, levantou os olhos e deu graças. João 6:11. O milagre começou com gratidão. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. João 11:41. A ressurreição começou com gratidão. Quando você agradece, o céu se move. E aqui, antes de encerrar, precisamos dobrar os joelhos em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje queremos colocar diante de Ti os nossos corações e declarar gratidão. Obrigado porque mesmo em meio às tempestades, a Tua paz nos sustenta. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Teu amor permanece. Obrigado porque mesmo quando os olhos não veem saída, a Tua mão continua agindo. Pai, ensina-nos a viver em gratidão constante, agradecer pelo pão de cada dia, pela família, pela saúde, pela fé, pela salvação. Agradecer até mesmo em meio às dores, porque sabemos que o Senhor continua sendo Deus. Que a paz de Cristo governe os nossos corações hoje e sempre. Tira de nós a murmuração, arranca de nós a ansiedade e planta em nós um espírito agradecido. Que a gratidão seja a chave que abra portas invisíveis, que nos leve a experimentar dimensões mais profundas da Tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que é a nossa paz, aquele que venceu o mundo, aquele que nos ensinou a confiar em todo o tempo. Amém. Senhor, neste novo dia levantamos a nossa voz em gratidão. Obrigado pelo sopro de vida, pelo alimento, pela família, pela oportunidade de recomeçar.
Mesmo quando não entendemos, escolhemos agradecer, porque sabemos que Tu és fiel em todo o tempo. Domina o nosso coração com a Tua paz. Coloca nos nossos lábios cântico de louvor e faz de cada passo deste dia um testemunho vivo da Tua bondade. Que a gratidão seja o selo da nossa alma e que em tudo possamos reconhecer: o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Há algo poderoso quando a primeira palavra do nosso dia é obrigado. O mundo nos ensina a começar correndo, já pensando nas pendências, nos boletos, nas lutas, mas a palavra nos mostra um caminho mais elevado: começar com gratidão. A gratidão não muda apenas a atmosfera, ela muda a nossa identidade. Ela nos coloca no lugar certo diante do Criador. Ela nos lembra que não somos donos do tempo, mas mordomos da vida que recebemos. E que o simples ato de respirar já é uma prova viva de que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. O profeta Jeremias, em meio às ruínas de Jerusalém, declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Veja, ele não falou isso em tempos de bonança, mas no meio da destruição. E mesmo assim, ele se levantou e disse: grande é a tua fidelidade. Isso nos mostra que a gratidão não depende das circunstâncias, depende da convicção. Não depende do que vemos, mas do que cremos. E é por isso que a oração que abre o dia em gratidão é tão transformadora. Quando dizemos: Senhor, obrigado pelo sopro de vida, reconhecemos que não acordamos por acaso, mas porque Ele nos sustentou. Quando agradecemos pelo alimento, reconhecemos que mesmo com todas as nossas preocupações, ainda temos a provisão que vem do alto. Quando agradecemos pela família, entendemos que não caminhamos sozinhos, mas cercados por aqueles que são parte do cuidado de Deus. Quando agradecemos pela oportunidade de recomeçar, declaramos que o ontem não nos define, porque cada manhã é chance de viver algo novo. Gratidão é linguagem de humildade. É reconhecer que não merecemos, mas recebemos. É admitir que não temos controle de tudo, mas que tudo está nas mãos de um Deus que governa. A ingratidão é fruto do orgulho, mas a gratidão é fruto da dependência. E o dependente nunca fica desamparado, porque o Pai nunca abandona os filhos que nele confiam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Ou seja, não existe área da vida onde a gratidão não possa entrar. Gratidão na palavra, gratidão na ação, gratidão nos pensamentos, gratidão no trabalho, gratidão na família. É como se Paulo dissesse: deixem a gratidão ser o pano de fundo de tudo. Porque quem vive agradecendo não perde de vista a bondade de Deus. E precisamos entender: a gratidão não é apenas sentimento, é disciplina espiritual. Porque haverá dias em que o coração não vai sentir vontade de agradecer. Mas é exatamente nesses dias que a gratidão se torna sacrifício. O salmista escreveu: ofereçam sacrifícios de gratidão e proclamem as obras do Senhor com cânticos de júbilo. Salmo 107, 22. Sacrifício porque, às vezes, agradecer exige esforço. Mas é esse sacrifício que abre as portas do sobrenatural. É quando dizemos obrigado em meio à dor que o céu se move em nosso favor. E essa prática diária molda o coração. Quem aprende a agradecer pelo pequeno nunca perde a capacidade de se surpreender com o grande. Quem agradece pelo pão de hoje se prepara para receber o banquete de amanhã. Quem agradece pelo deserto descobre que até nele há maná caindo do céu. Quem agradece pela tempestade aprende a ouvir a voz do Mestre dizendo: acalma-te. A gratidão é também remédio contra a ansiedade. Paulo, preso, escreveu aos Filipenses:
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Veja, a paz que excede o entendimento não vem apenas da oração, mas da oração com gratidão. É como se a gratidão fosse o tempero que transforma a súplica em louvor. É como se disséssemos: Senhor, eu tenho pedidos, mas antes de tudo, eu tenho agradecimentos. E quando a paz de Cristo governa, o coração encontra descanso mesmo no meio da batalha. A mente encontra serenidade mesmo no meio da guerra. Porque a gratidão desloca o foco da dor para a fidelidade de Deus. E onde a fidelidade é lembrada, a esperança floresce. Não é à toa que os salmos estão repletos de convites à gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmo 100, 4. Gratidão é porta de entrada para a presença de Deus. É como se cada obrigado abrisse um espaço maior para que ele habite em nós. Onde há gratidão, há presença. Onde há presença, há transformação. E é curioso perceber como a gratidão nos liberta do peso da comparação. Porque a ingratidão nasce quando comparamos o que temos com o que não temos, ou com o que o outro possui. Mas quando agradecemos pelo que já temos, paramos de medir nossa vida pela régua alheia. A gratidão nos ensina a celebrar o que é nosso, sem invejar o que é do outro. E essa é uma das maiores liberdades que podemos experimentar. A Bíblia nos mostra que a ingratidão é porta para o coração endurecido. Em Romanos 1:21 está escrito: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja, a falta de gratidão levou ao coração obscurecido. A ingratidão gera insensatez. Já a gratidão gera clareza. Quem agradece enxerga mais longe, porque vê a vida com os olhos da fé. E talvez essa seja a razão pela qual tantos hoje vivem angustiados, ansiosos, vazios. Falta gratidão. Correm tanto atrás do que ainda não têm que não percebem o que já possuem. Pedem tanto por milagres que se esquecem dos que já receberam. Reclamam tanto das lutas que não reconhecem as vitórias. Mas quando o coração decide agradecer, a vida ganha novo brilho. A alma se enche de esperança, o espírito encontra descanso. Jesus nos ensinou isso. Antes de multiplicar os pães, ele deu graças. João 6:11. Antes de ressuscitar Lázaro, ele deu graças. João 11:41. Antes da ceia final com os discípulos, ele deu graças. Lucas 22:19. Gratidão era o gesto que precedia o milagre, porque agradecer antes é prova de fé. É declarar que já cremos no que ainda não vemos. É plantar gratidão para colher multiplicação. E é por isso que quando começamos o dia com gratidão, estamos declarando profeticamente: Senhor, eu não sei o que este dia reserva, mas eu já sei que Tu és bom. Eu não sei o que vou enfrentar, mas eu já sei que Tu és fiel. Eu não sei quais serão as batalhas, mas eu já sei que a vitória pertence a Ti. Gratidão é fé em ação. Cada passo do dia pode se tornar altar de gratidão. O levantar, o trabalho, o descanso, a refeição, os encontros, até mesmo os desafios. Tudo pode ser transformado em oportunidade de dizer: Senhor, obrigado, porque em tudo vejo a Tua mão. E isso gera testemunho, porque o mundo precisa ver crentes que não vivem apenas de pedidos, mas de gratidão. Corações que brilham não apenas quando recebem, mas principalmente quando reconhecem. E aqui chegamos à oração.
porque a gratidão não pode ficar apenas nas palavras, precisa ser transformada em intercessão, precisa ser derramada diante do trono em forma de entrega. Senhor amado, mais uma vez nos ajoelhamos diante de Ti, não para pedir primeiro, mas para agradecer. Obrigado por este dia que começa, obrigado pela vida, obrigado pela Tua presença que nunca nos abandona. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo pão que temos, pelo teto que nos cobre, pela graça que nos sustenta. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Reconhecemos que tudo o que temos é presente do Teu amor. E por isso escolhemos viver em gratidão. Que cada pensamento seja moldado pela lembrança da Tua fidelidade. Que cada palavra seja marcada pelo louvor. Que cada atitude seja reflexo de um coração agradecido. Senhor, arranca de nós todo o espírito de murmuração, toda ansiedade que rouba a paz, toda comparação que gera ingratidão. Planta em nós um espírito agradecido que transforme o ordinário em extraordinário, que veja em cada detalhe o cuidado do Pai. E que este dia seja marcado por gratidão do início ao fim. Que ao deitarmos à noite possamos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus, aquele que é a razão maior de todo o nosso agradecimento. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero de coração te agradecer por ter ficado comigo até aqui, por ter dedicado esses minutos da sua vida para ouvir a palavra e deixar que Deus fale ao seu coração. Isso mostra que você tem sede da presença dEle, e eu creio que a gratidão que ministramos hoje já começou a gerar frutos dentro de você. Mas não guarde isso só para si. Há muitas pessoas lá fora precisando dessa mesma palavra. Há famílias que precisam ser alcançadas, há corações que precisam ser lembrados de que Deus continua cuidando. Então, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque pode ser exatamente a resposta de oração que essa pessoa estava esperando. E antes de você sair, não esqueça, aqui do lado vai aparecer outro vídeo preparado com a mesma unção e a mesma entrega para continuar abençoando a sua vida. Clique e assista agora, porque eu tenho certeza que Deus ainda tem mais para falar ao seu coração. Que a paz de Cristo esteja com você. Até o próximo vídeo.